Fumar causa câncer? A resposta para essa pergunta é um tanto óbvia, né? Só que mais importante do que saber se realmente causa é saber por que causa. Vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral oncológico, e esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de começar aqui, não esquece de clicar no like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações. Isso é importante para o YouTube perceber a relevância desse vídeo e esse vídeo poder alcançar mais pessoas. O uso do tabaco é presente nas nossas vidas há mais de 500 anos. Em 1561, de fato, ele foi apresentado à corte europeia por Jean Nicot, daí vem o nome da sua planta, né? Nicotiana tabacum. Esse é o tipo da planta mais comercializada hoje em dia para a produção do tabaco. O Brasil atualmente é o maior exportador da planta, sendo que é o terceiro maior produtor, perdendo somente para a China, que está em primeiro lugar, e logo depois para a Índia. Até o início do século XX, o consumo do cigarro era restrito a pessoas que tinham condições de pagar, até porque era um produto manufaturado. Depois, o seu uso de fato ficou famoso após ser distribuído nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e pôde proporcionar o vício, no tabaco para os soldados que ficavam dias e dias lutando na guerra. Quando esses soldados voltaram para suas casas, eles já estavam viciados no consumo de cigarro. Aliado a isso, na década de 20 foi criada a primeira máquina de produção em larga escala do cigarro. Na mesma época, a indústria do tabaco foi a primeira que investiu em propagandas em larga escala, marketing mesmo, pesado. Isso proporcionou uma divulgação da sensação de prazer que o cigarro causa. Então isso aumentou largamente o consumo. Também ainda na década de 20 houve propaganda para que as mulheres usassem as tochas da liberdade, que era como o cigarro era sinalizado para as mulheres naquela época, um símbolo da liberdade feminina, da autonomia das mulheres. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu a mesma coisa, o cigarro já era amplamente produzido, era distribuído nas trincheiras, era como se fosse uma moeda de troca, durante a guerra, e cada vez mais se consumia o tabaco. Porém, muito pouco se sabia sobre a produção, As produções eram extremamente artesanais e sem nenhum controle de fiscalização, de como essas folhas eram cultivadas, como esse solo era tratado. Então, muito pouco se sabia sobre, de fato, os potenciais nocivos do cigarro. Na década de 50, começaram a perceber uns rumores de que quem usava cigarro, de fato, tinha mais irritação na garganta e os médicos que fumavam tinham mais câncer de pulmão que os médicos que não fumavam. Apesar da percepção da sociedade de que pessoas que fumavam tinham mais irritação de garganta e câncer de pulmão, somente na década de 60 que saíram os primeiros estudos relacionando indivíduos que fumavam com o fato de não serem saudáveis. Foi a partir daí que começou a haver uma redução do consumo do tabaco, assim como uma propaganda negativa a respeito do consumo de cigarro e a implicação até mesmo política dos órgãos da sociedade fazendo campanhas contra o uso do tabaco. O cigarro é resultado do processamento da folha de tabaco. Inicialmente ela é mantida numa secagem, que para o cigarro dura em torno de 3 meses, depois ela é processada em máquinas, depois enrolada em um papel e adicionado um filtro de acetato de celulose. Esse é o cigarro que é consumido hoje em dia. Por que ele tem tantas substâncias assim? As substâncias que são contidas no cigarro, elas são resultado da adição dos insumos agrícolas, que são os produtos orgânicos e inorgânicos que são utilizados para cultivo da planta e do solo, assim como alguns agrotóxicos. Tudo isso é banhado, por cima da folha ou até mesmo colocado no solo e absorvido pela planta. Então todas essas substâncias passam a fazer constituição da planta, além da nicotina, que é uma produção própria desse tipo de planta. O ato de fumar consiste na queima do cigarro e sucção da fumaça que é produzida com essa queima. No momento que essa fumaça é sugada, ela causa inicialmente uma lesão térmica, que é muito pouco percebida, mas de fato é uma fumaça quente que passa pela boca, parte dela é deglutida e vai para o trato digestivo, ela é engolida e chega a contemplar ali o esôfago e o estômago, e a maior parte dela segue rumo à traqueia, brônquios e alvéolos. Ao chegar no pulmão, essas substâncias, além de causarem lesões ao longo do trato respiratório e em parte do trato digestivo, elas também são absorvidas, são espalhadas através da corrente sanguínea e vão exercer efeito em todas as partes do corpo. Então, fumar não é danoso só para os pulmões, também é danoso para o corpo como um todo, mas principalmente para os pulmões, porque os pulmões são a via de entrada. Quando o cigarro é queimado e tragado, mais de 5.000 substâncias são introduzidas no corpo. Dessas 5.000 substâncias, mais de 70 são potenciais causadoras de câncer. Quando a gente fala das principais substâncias presentes na fumaça do cigarro que causam prejuízo, nós estamos falando de 3: o alcatrão, o monóxido de carbono e a nicotina.
O alcatrão é uma substância marrom, um tanto pegajosa, que é o resultado da queima de materiais vegetais. Então, toda aquela fumaça, toda essa substância que é resultado da queima do cigarro, ela é inalada e ela acaba se acumulando em algumas partes do indivíduo que fuma. O alcatrão ele é o responsável pela coloração amarelada dos dedos, assim como das gengivas e dos dentes, e também no pulmão, né? Se você procurar na internet, você vai achar com certeza imagens de pulmões de fumantes, né? Com aquele aspecto mais um enegrecido acastanhado, alguma coisa do tipo, tá? O alcatrão ele contém a maior parte das substâncias que são tóxicas. Então o alcatrão ele de fato é um grande agente nocivo que engloba a maioria das substâncias tóxicas que estão presentes na fumaça do cigarro. Outra substância presente na queima do cigarro é o monóxido de carbono. A fórmula química dele é o CO. Ele compete com o oxigênio e o gás carbônico, que são os principais gases que são trocados no pulmão, só que ele se liga de uma forma muito forte, né, nessa molécula do ferro que está presente na hemoglobina, que é a proteína que está dentro da célula vermelha e carrega esses gases. Então, a intoxicação, né, pelo monóxido de carbono presente na fumaça do cigarro, ela pode muito bem causar, né, com uso crônico, né, por longos períodos, a redução da oxigenação dos tecidos, podendo até proporcionar quadros de infarto e AVC. A nicotina é uma droga altamente viciante, capaz de causar dependência. Isso porque ela age no sistema nervoso central, liberando alguns neurotransmissores que geram sensação de prazer. Então, muitos indivíduos acabam ficando viciados no cigarro por conta do prazer que a nicotina causa. Logo, o prazer associado à nicotina é uma das coisas que são mais exploradas com as terapias de combate ao tabaco. A ideia justamente é tentar minimizar o efeito viciante que o cigarro tem. Quando a gente fala das substâncias que são potenciais causadoras de câncer, que estão associadas ao consumo do tabaco, a gente pode separar algumas principais aqui, tá? Dentre elas, o benzeno, né, que é um solvente industrial, o cromo, que é utilizado na fabricação de tintas, tinturas e ligas, o polônio e o berílio, que são substâncias radioativas, o cádmio, que é usado na produção de baterias, o arsênico, que é um veneno, o butadieno, que é uma substância utilizada na produção de borracha, e o formaldeído, que é uma substância utilizada na conservação de cadáveres. Quem já foi no anatômico, né, de uma faculdade deve saber o que eu estou falando. E como essas substâncias agem para causar o câncer? Na verdade, como o cigarro ele tem uma riqueza dessas substâncias tóxicas, né, ele é altamente constituído por essas substâncias tóxicas, quando inaladas, elas atuam até sinergicamente, ou seja, uma auxilia a outra na geração de um dano na célula do trato aéreo ou digestivo, até mesmo no alvéolo pulmonar. Basicamente, essas substâncias geram uma lesão no DNA da célula e nos mecanismos de reparo do DNA. O que isso implica? Você tem um DNA machucado, né, que vai precisar ser reconstruído, só que você tem também, ao mesmo tempo, uma dificuldade das proteínas reparadoras do DNA agirem para reconstruir essa célula que está lesada. Então, o que acontece, na verdade, é uma tendência de acúmulo de mutações nessas células. E o acúmulo de mutações é a base para a formação do câncer. É assim que acontece o desenvolvimento do câncer no cigarro. Existe relação com a dose? Sim. Quanto mais cigarros você fuma, maior a chance disso acontecer, porque você está expondo o seu trato digestivo, o trato aéreo, mais vezes ao dia. Quando você fala da questão do tempo de consumo de cigarro, ele é até mais danoso em si do que o próprio número de cigarros que você consome por dia. O tempo exposto ao cigarro ele é mais perigoso do que o número de cigarros que você fuma por dia. Outra situação importante, que acontece com o uso do cigarro é a paralisação do movimento ciliar. O que é isso? As células que revestem o trato respiratório por dentro, elas têm na parte de cima delas como se fossem uns cabelos, que a gente chama de cílios. Esses cílios eles fazem movimentos que ficam empurrando toda a secreção respiratória para a parte mais alta do trato respiratório. É o que chama de movimento ciliar. E esse movimento ele tem a função de limpar, de retirar impurezas e micro-organismos que se acumulam na via aérea. Toda vez que a gente fuma, disse que a cada tragada você tem uma paralisação em termos de 15 a 20 minutos do movimento ciliar. Então você tem no consumo a longo prazo, uma dificuldade de depuração dessas substâncias que se acumulam no pulmão, porque você tem um dos principais mecanismos, que é o movimento ciliar, paralisado pelo uso do cigarro. A gente vai comparar outras formas
de consumo, né, do cigarro, por exemplo, o charuto ele tem uma forma de consumo totalmente diferente do cigarro, né, e também sua produção. O cigarro, a folha de tabaco utilizada para a produção do cigarro tem um período de maturação que leva em torno de 3 meses. Já o charuto tem em torno, a folha de tabaco que vai fazer parte do charuto, ela tem um tempo de maturação maior, leva em torno de 9 meses. Isso dá tempo da folha se livrar de grande parte das impurezas que estão presentes naquela folha de tabaco. Uma outra coisa interessante é o indivíduo que consome o charuto, ele tem um hábito de não tragar. Ele coloca apenas a fumaça na boca como uma forma de degustar o uso de charuto e, da mesma forma, a frequência de consumo do charuto é bem menor do que do cigarro. Apesar do volume de planta, né, no tabaco ser em torno de 70 vezes maior do que no cigarro, o indivíduo consome em média 2 a 3 vezes por semana, né? Ele é uma forma meio gourmetizada de apreciar o tabaco. Então o indivíduo ele usa naquele momento que ele está tirando um tempo para poder pensar em si, pensar no dia, como é que foi a semana. Então ele fica ali 40 minutos, 1 hora apreciando aquele charuto. Dificilmente você vai ver uma pessoa que fuma mais de 10, 15 charutos em uma semana. Quando a gente fala do cigarro eletrônico, ele sim é uma ponte para auxiliar o indivíduo que está na necessidade de cessar o tabagismo, né? Porém ele não é livre de efeitos. Ele consiste basicamente num dispositivo que contém uma bateria e um pulverizador e contém uma solução de propileno glicol e glicerol com ou sem nicotina. Quando é realizada a sucção do aparelho, esse vaporizador ele é ativado e essa substância é liberada. Apesar de não conter, né, a combustão da matéria orgânica da folha de tabaco, você tem sim a liberação de algumas substâncias que são potencialmente nocivas ao trato respiratório. Tá? Tem alguns metais pesados, alguma coisa do tipo, em menor quantidade, porém, como é uma coisa muito nova, não se tem muito estudo em relação aos efeitos disso no longo prazo, né? Ao longo dos anos consumindo, para poder saber se de fato é nocivo ou não. Mas já tem relatos de mais de 2.000 internações nos Estados Unidos por conta do uso disso, com quadros respiratórios, né, com falta de ar, tosse crônica, e mais de 60 mortes que estão relacionadas ao uso do cigarro eletrônico. Sim, é um dispositivo que ajuda, né, ao indivíduo que está tentando cessar o tabagismo, porém ele também tem seus efeitos colaterais. Quando a gente fala também do indivíduo que masca tabaco, apesar de não estar exposto à combustão, né, à fumaça, ele está ingerindo algumas substâncias que são nocivas e estão presentes na folha de tabaco. Então, assim, não existe um nível seguro para consumo do tabaco. Qualquer nível é perigoso. Quando a gente fala agora da associação entre o cigarro e o câncer, o cigarro pode causar mais de 10 tipos de câncer diferentes, justamente porque ele é absorvido através do pulmão e ganha corrente sanguínea e se espalha através de várias partes do corpo. Essas substâncias elas são processadas, né, nos diversos tecidos e são eliminadas através do ar que a gente respira, né, do ar que a gente exala, da fumaça que a gente exala, através das vias urinárias, né, mesmo na urina, no xixi, e também através do fígado, né, pela secreção da bile, em menor quantidade, mas também eliminada por ali. O fato dessas substâncias percorrerem esses tratos, né, você tem a possibilidade de acometimento desses órgãos, ok? Então, quando a gente fala do consumo de cigarro, o cigarro ele é a principal causa de câncer de pulmão. Okay? De todos os fatores evitáveis, o cigarro é a principal causa de câncer de pulmão. Em segundo lugar, ele está associado ao câncer de bexiga. Em terceiro lugar, câncer de esôfago. E a gente pode citar alguns outros, como por exemplo, o câncer de cólon. Indivíduos que fumam, né, tem uma associação de fato com câncer de cólon, câncer de estômago, câncer de boca, de língua, de laringe, faringe, fígado, rim, pâncreas, estômago e até mesmo leucemia. Indivíduos fumantes passivos também têm risco de desenvolver câncer. Teve um estudo lançado em 1981, um estudo japonês, que observou que esposas de maridos fumantes tinham 2 vezes mais câncer de pulmão do que esposas de maridos não fumantes. Então sim, o consumo passivo do tabaco, seja por respirar o ar exalado por um fumante ou até mesmo pelo ar do cigarro que está sendo queimado, está te expondo a substâncias nocivas e ao risco de câncer. O indivíduo que fuma, ele não só está exposto ao risco de câncer de pulmão, como também ao risco de adquirir doenças importantes que podem complicar a sua vida mediante a necessidade de um tratamento oncológico.
né? Então o indivíduo pode desenvolver ao longo da sua vida doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o DPOC, enfisema pulmonar, doença coronariana, né, com o entupimento das artérias do coração, ou até mesmo doença vascular de outros vasos, como a carótida, por exemplo, podendo precipitar AVC, infarto, esse tipo de coisa. Qual é a melhor forma de lidar com isso? É parando o tabagismo. De fato, mais importante do que parar o tabagismo é não estimular os jovens a consumir cigarro. Normalmente, os fumantes crônicos começam a fumar na juventude e mantêm o vício ao longo da sua vida. Então, quanto mais tarde esse indivíduo é exposto ao cigarro, menor a chance dele continuar fumando. Então, mais importante do que conscientizar a população adulta que consome cigarro é você impedir que jovens venham a consumir e não se tornem adultos doentes. E se tratando da nicotina como uma substância altamente viciante, se torna de fato muito difícil largar o vício do cigarro, a dependência do cigarro. Então, o indivíduo que deseja parar de fumar, ele precisa de uma abordagem multimodal, múltiplas modalidades de tratamento para atingir esse mesmo objetivo. Algumas formas de fazer esse desmame, essa progressão, né, para parar de fumar: utilizar cigarros eletrônicos, que no primeiro momento você sai daquela exposição à fumaça do cigarro, né, a queima da matéria orgânica do tabaco, para uma substância que pode ter nicotina e um vapor que é menos tóxico, porém não é isento de toxicidade alguma, ele é só menos tóxico, mas já é uma transição, você mantém um hábito de fumar com menos quantidade de substâncias tóxicas. Outra forma de ajudar esse paciente é um aconselhamento psicológico, assim como uma consulta com um médico psiquiatra para a prescrição de medicações que contribuam com o controle da ansiedade. Outra forma também é o uso da nicotina, seja como tabletes ou adesivos, né, em que a gente cola na pele, ok? E, de fato, também um apoio familiar importante. O cigarro é a maior causa evitável de câncer no mundo. Se você fuma, procure ajuda. Você pode muito bem se livrar desse vício. E o uso recreativo da maconha, será que também causa câncer? Se você quiser um vídeo com esse assunto, deixa aqui no comentário. Não esquece de clicar no like e compartilhar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.